Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre as variáveis em estudos experimentais. Os estudos experimentais são pesquisas onde um ou mais fatores são manipulados intencionalmente pelo pesquisador para avaliar o efeito sobre outra variável. Portanto, o objetivo principal é estabelecer uma relação de causa e efeito. Os estudos experimentais são importantes para o desenvolvimento do conhecimento científico, pois permite que os pesquisadores investiguem as relações de causa e efeito em muitas áreas de conhecimento, como medicina, psicologia, educação, entre outras. Controlar o ambiente em um experimento é importante para garantir que as mudanças na variável dependente sejam de fato causadas pela manipulação da variável independente e não por outros fatores externos. Isso aumenta a validade do estudo, permitindo conclusões mais precisas sobre a relação de causa e efeito. Além disso, o controle facilita a replicação do experimento por outros pesquisadores, aumentando a confiabilidade dos resultados. Em estudos experimentais, as variáveis se classificam em variável independente, variável dependente e variável de controle. A variável independente é aquela que o pesquisador manipula ou varia para observar seus efeitos sobre outra variável. O que quer dizer manipular uma variável? Manipular uma variável consiste em fazer com que os níveis da variável independente variem sistematicamente. Por exemplo, um pesquisador deseja verificar quantas latas de cerveja uma pessoa pode tomar sem ultrapassar o limite de álcool permitido no bafômetro. Para o experimento, o pesquisador formou 3 grupos. Cada participante do grupo 1 receberá 3 latas de cerveja. Cada participante do grupo 2 receberá 2 latas de cerveja. E cada participante do grupo 3 receberá uma lata de cerveja. A lata de cerveja entregue para cada participante é de mesma marca e mesma quantidade de mililitros, com a mesma temperatura. A medição do nível de álcool é feita imediatamente após o término do consumo de cada participante. Nesse exemplo, a variável independente é a quantidade de latas de cerveja consumidas pelo participante. A quantidade de latas de cerveja contém 3 níveis. Dose alta, que corresponde a 3 latas de cerveja. Dose intermediária, que corresponde a 2 latas de cerveja. E dose baixa, que corresponde a 1 lata de cerveja. Cada participante é exposto a apenas um dos níveis da variável independente. A variável independente deve ter pelo menos 2 níveis distintos. Se a variável independente tiver apenas um nível, então a equação é uma constante. A variável independente recebe esse nome porque é uma variável que não depende do que os participantes do experimento fazem. O pesquisador é quem controla a variável independente. É o pesquisador que determina quais são os níveis que a variável independente terá. A variável dependente é aquela que depende ou é afetada pela variável independente. Em um experimento, os pesquisadores manipulam a variável independente para analisar se ela produz efeito relevante sobre a variável dependente. Isso quer dizer que a variável dependente representa o resultado observado em decorrência da manipulação da variável independente. Fazendo um resumo, temos que a variável independente é uma variável manipulada, enquanto a variável dependente é uma variável mensurada. A variável independente é a causa e a variável dependente é o efeito. A variável independente é a variável antecedente e a variável dependente é a variável consequente. No experimento, o pesquisador manipula a quantidade de latas de cerveja consumidas e mede a quantidade de miligramas de álcool por litro de ar expelido no bafômetro. Desse modo, o pesquisador busca identificar se a variável independente causa as diferenças na variável dependente. O pesquisador pode definir a quantidade de latas de cerveja que o participante beberá. Porém, o pesquisador não tem controle sobre qual é a quantidade de miligramas de álcool por litro de ar expelido no bafômetro de cada participante. A variável de controle é aquela que é mantida constante ou ela é medida ao longo do experimento para evitar que influencie os resultados da variável independente sobre a variável dependente.
Embora a variável de controle não seja o foco principal do estudo, é importante para garantir que as mudanças observadas na variável dependente sejam realmente devidas à manipulação da variável independente e não de outros fatores. E como ficam as limitações práticas ou éticas que podem impedir que o pesquisador manipule a variável independente? Seria antiético o pesquisador convidar um grupo de pessoas para consumir nicotina com o objetivo de verificar se fumar causa câncer de pulmão. Quando não existir a possibilidade de manipulação experimental, o mais adequado é chamar a variável independente de variável preditora e a variável dependente de variável de resultado. Portanto, quando ocorrer uma manipulação experimental, chamamos de variável independente e variável dependente. Quando não puder realizar uma manipulação experimental devido às limitações práticas ou éticas, então chamamos de variável preditora e variável de resultado. Quando estivermos em um experimento sem a possibilidade de manipulação, tanto a variável preditora como a variável de resultado são mensuradas. A relação temporal pode seguir a ordem de acordo com o método ou a ordem de acordo com a teoria. Se a relação temporal seguir com base no método, então a variável preditora é mensurada antes da mensuração da variável de resultado. Se a relação temporal seguir com base na teoria, então a teoria explicita qual é a variável que desempenha o papel de variável preditora e qual é a variável que desempenha o papel de variável de resultado. A variável preditora é a variável antecedente e a variável de resultado é a variável consequente. Exemplos de variáveis preditoras e de resultado são fáceis de achar. Estudos mostram que trabalhadores com menor escolaridade podem enfrentar dificuldades no mercado de trabalho, com salários mais baixos e menor potencial de crescimento profissional. Portanto, a variável preditora é o nível de educação e a variável de resultado é o salário. A publicidade pode moldar percepções, criar desejos e direcionar as decisões de compra dos consumidores, tanto de forma direta como de forma indireta. Portanto, a publicidade pode influenciar o nível de vendas. Dessa forma, a publicidade é a variável preditora e a venda é a variável de resultado. O investimento estrangeiro amplia a capacidade produtiva, contribui para elevar a competitividade da produção, gera postos de trabalho, eleva a remuneração média e auxilia na arrecadação de impostos. Esses elementos podem proporcionar um aumento no PIB. Portanto, o investimento estrangeiro é a variável preditora e a variável de resultado é o PIB. A taxa de juros tem grande influência sobre os investimentos das empresas. Quando a taxa de juros está baixa, o custo de financiar novos projetos é baixo, incentivando as empresas a gastarem mais em crescimento e desenvolvimento. Portanto, a taxa de juros é a variável preditora e os investimentos são a variável de resultado. Agora é com você. Vamos ver se você entendeu o que foi explicado. Pause o vídeo, resolva o exercício e, a seguir, veja as respostas. Esse vídeo ensinou a você sobre as variáveis em estudos experimentais. Até mais!